E nós recebemos aqui no nosso estúdio o perito aeronáutico Daniel Calazans. Ele ajuda a gente a entender o que pode ter causado esse acidente. Calazans, muito boa tarde para você. Antes de tudo, quero te agradecer pela participação e por nos ajudar a entender esse acidente. Renata, boa tarde. À disposição de vocês. Quero começar a gente dando uma olhada nas imagens. A gente tem um momento da queda dessa aeronave, porque eu gostaria que o Calazans analisasse para a gente o que a gente consegue observar naquele momento que as câmeras de segurança registraram o avião pousando ali em alta velocidade e avançando na Marquês de São Vicente. A gente tem essas imagens para a gente colocar nesse momento? Eu gostaria que você comentasse para a gente, Calazans. É claro que é tudo muito prematuro muito ainda, recente, né? Tem toda uma investigação para acontecer, mas o que a gente consegue observar naquelas imagens que têm circulado tanto do momento em que a aeronave toca o solo ali? A gente consegue se atentar, olha só, a gente vê o momento exato, você vê que a avenida, olha, a avenida estava com muito movimento, por sorte, o sinal estava fechado no momento, você vê quantos carros estão ali, olha, parados para atravessar, no momento exato em que a aeronave vem, toca o solo e já a gente vê a fumaça subindo ali. O que a gente consegue se atentar nessas imagens? Olha, decolando de São Paulo, Campo de Marte, a redondeza ali, é complicado fazer um pouso forçado, um pouso de emergência. Tudo leva a crer, é uma hipótese, que a aeronave tenha tido uma falha mecânica, né, uma falha técnica, e o piloto tentou, uma das hipóteses, talvez ele tenha tentado voltar para o Campo de Marte, é uma hipótese. Mas ali é complicado, porque nessa região você não tem uma boa opção. Se não conseguir alcançar o aeroporto de partida, como uma alternativa de emergência, as opções ali são raras, né? Uma delas foi a opção do piloto pousar numa avenida. Só que a avenida fica muito difícil você planejar um pouso de emergência. Você tem poste, você tem árvore, fios de alta tensão. Então fica aí eu acredito que o piloto tenha tido a falha mecânica e raras alternativas para fazer um pouso mais seguro. A gente consegue ver nas imagens que a aeronave ela sai arrastando o que ela vê pela frente. Mas, em especial, o que chama atenção é que ela toca um coqueiro. No momento em que ela está se aproximando ali, olha, do solo, ela toca um coqueiro. Essa colisão com essa árvore, ela, ao que tudo indica, ela pode ter sido crucial para que esse pouso não tenha sido feito com sucesso? Sim, com certeza. Se ele não bate ali, ele teria um pouso com as consequências melhores. Então, essa colisão, momento, né? Interessante que quando o piloto toca o solo para pousar, momentos antes ele faz o que nós chamamos de arredondamento, que é colocar o avião numa posição melhor para pouso. Ele não teve essa oportunidade. No momento pré-pouso, ele choca, desestabilizando mais ainda um voo que já era crítico, um pouso, né? Pela velocidade que a gente vê em que ele se aproxima, que a estimativa é que tenha sido aproximadamente 180 km por hora, era uma velocidade hábil para que ele conseguisse fazer esse pouso, não fosse essa colisão, por exemplo, nesse coqueiro? Vamos lá, a aeronave estava em emergência. Então, acredito que não seja a velocidade propícia para um pouso. Mas, lembrando que nós não sabemos quando, a que ponto se deu essa emergência, e o piloto, para fazer um pouso de emergência, ele precisa configurar a aeronave, precisa ter tempo, distância, e ele não teve essas condições para realizar um pouso o mais seguro possível. Tem um ponto que chama bastante atenção também, que é o tempo, né? Essa aeronave tinha saído há pouco do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A torre de comando perdeu o contato aproximadamente 7h16, 7h17 da manhã. E cerca de 3 minutos depois, a gente já tem as primeiras informações dando conta do acidente. Levando em consideração esse tempo muito curto, a gente pode presumir, por exemplo, que a aeronave tenha tido uma perda de potência? Isso é levado em consideração? Como foi muito rápido, a gente pode entender que foi uma emergência logo após a decolagem, considerando esse tempo. Eu acredito que logo após a decolagem, ele teve uma falha mecânica e aí torna-se crítico, porque ele tem pouco espaço e pouca altura para programar um pouso de emergência. Então, eu acho que esses fatores, sim, serão levados em consideração. Que falhas mecânicas, por exemplo, poderiam provocar uma perda de potência assim, num acidente como esse? Falha na alimentação da gasolina para o motor. Um dos motores pode ter parado, entendeu? Ou até mesmo a falha num dispositivo de controle, alerão, profundor, elevators, pode ser também falha no motor ou qualquer outro dispositivo da aeronave. Eu quero mostrar para você que está acompanhando, o avião que caiu,
é esse que aparece na imagem para você, prefixo PSFEM. As imagens foram postadas por uma das vítimas, esse daí, o modelo King Air F90, e eu quero te ouvir justamente sobre isso, Calazans. O que a gente tem de informação sobre a reputação desse modelo com relação à segurança? É uma aeronave que tem muitos registros de acidentes? É uma aeronave considerada segura? Essa aeronave é largamente utilizada na aviação geral, para ataques aéreos e principalmente para proprietários privados. Tem um histórico saudável, positivo de segurança de voo. É um bimotor? Bimotor. Para quem está acompanhando, para a gente que é leigo entender, o bimotor significa que se houvesse uma falha, por exemplo, em um dos motores, ela teria condições de continuar o voo tranquilamente. Em tese, todos os aviões bimotores, falhando um dos motores, ele tem condições precariamente de voar, realizar um voo emergencial, desde que ele esteja dentro da configuração. Então, para que um avião voe, monomotor em caso de emergência tem que estar com peso adequado, velocidade adequada, são vários critérios. Em tese, ele voaria monomotor até um local que pudesse minimizar as consequências de um pouso por emergência. Esse modelo é um modelo de 1979, um modelo que deixou de ser produzido já depois de 1983, e as informações dão conta que essa aeronave ela era de 1981. É um tempo considerado ok para uma aeronave em funcionamento, porque numa comparação automática as pessoas tendem a comparar já com um automóvel, por exemplo. Para uma aeronave não é considerado muito tempo de voo. É muito comum fazer essa comparação. A aeronave antiga e insegura, não tem essa relação. Desde que a aeronave siga os protocolos principalmente de manutenção preventiva e manutenção corretiva. A aeronave tem uma caderneta de manutenção. Se esta caderneta estiver em dia, conforme o registro da ANAC, não há perigo nenhum, embora tenha uma idade avançada. Inclusive, essa aeronave ela havia passado há pouco por uma manutenção, por uma empresa, né, no Campo de Marte, e esse teria sido o primeiro voo logo em seguida depois dessa manutenção. Pode ter havido algum problema na manutenção? O que essa informação pode indicar para a gente, Calazans? Uma boa linha de investigação. Se essa aeronave realmente for confirmada, essa informação, que ela passou recentemente por uma manutenção, há de se perguntar quais foram as manutenções preventivas, corretivas e quais dispositivos. Não tenho a menor dúvida que as autoridades aeronáuticas vão levar isso em consideração. Essa pergunta vai ser feita e vai ser respondida na investigação. Bom, as vítimas desse acidente são o piloto Gustavo Carneiro Medeiros e o advogado Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, de Porto Alegre. Ele que teria comprado essa aeronave em dezembro do ano passado, usou poucas vezes, ele chegou a fazer postagens nas redes sociais falando da compra, sendo parabenizado pela família sobre a compra dessa aeronave. E agora, pouco tempo depois, né, menos de 2 meses depois, a gente tem esse acidente. Você acompanha agora a trajetória que a aeronave fez quando saiu do aeroporto de Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Estava indo em sentido a Porto Alegre, onde o advogado dono da aeronave mora. A aeronave saiu por volta das 7h16 da manhã do aeroporto e cerca de 3 minutos depois a torre de comando já perdeu o contato. Então, a gente tem um voo que teria durado aproximadamente 3 minutos, do momento em que há a perda de contato até a queda da aeronave. De fato, você está acompanhando a trajetória que a aeronave fez. É um aeroporto que fica numa região muito movimentada de São Paulo, para vocês terem uma ideia. A avenida onde ele caiu é uma avenida muito movimentada. Horário do rush, muita gente indo trabalhar, muita gente indo levar os filhos para a escola. E o que chama a atenção, inclusive, é que para o movimento que a gente costuma ver nessa região, o movimento estava muito abaixo até, né? Inclusive, eu passei por lá hoje, né? Como é um dos meus destinos do trabalho, foi incomum o trânsito ali nesse momento. Era para estar mais congestionado. Esse ponto é muito importante, né? A gente vê o sinal fechado no exato momento. É como se ele tivesse a pista quase livre para conseguir fazer o pouso, né? Foi uma coisa que minimizou as consequências. Se tivesse passado aquela tropa de carro ali,